Existe uma sensação quase automática que domina muitos ciclistas quando olham para o ciclo computador e enxergam a frequência cardíaca subindo rápido demais. Alguns entram em pânico e reduzem o ritmo imediatamente, como se estivessem à beira de um colapso. Outros fazem exatamente o oposto, acreditam que quanto mais alto o número, melhor está o treino. Os dois estão errados. E se você ainda não entendeu profundamente o que uma frequência cardíaca elevada realmente significa, existe uma grande chance de estar interpretando o seu próprio corpo de forma completamente equivocada. Vamos começar com uma verdade dura. Frequência cardíaca alta não é, por si só, um problema. Na verdade, ela é uma resposta fisiológica absolutamente normal ao aumento da demanda metabólica. Quando você exige mais potência, seu músculo precisa de mais oxigênio. Para entregar esse oxigênio, o débito cardíaco precisa subir, e o débito cardíaco é resultado direto da multiplicação entre frequência cardíaca e volume sistônico. Em termos simples, seu coração bate mais rápido para manter a produção de energia aeróbia. O problema não é a frequência subir. O problema é quando ela sobe além do que sua fisiologia consegue sustentar de forma estável. Existe um ponto extremamente importante que a maioria dos ciclistas ignora. Seu corpo trabalha constantemente para manter equilíbrio interno, algo que a fisiologia chama de homeostase. Quando você ultrapassa determinadas intensidades, esse equilíbrio começa a ruir. O lactato passa a se acumular mais rápido do que pode ser removido, o pH muscular se altera, a eficiência contrátil cai e o sistema nervoso central começa a interpretar aquele esforço como ameaça. Aqui nasce o primeiro mito que precisa ser enterrado de uma vez por todas. Frequência cardíaca alta não significa automaticamente que você está melhorando performance. Muitas vezes, significa apenas que você está fora da zona fisiológica adequada para aquele tipo de treino. Existe uma diferença brutal entre treinar forte e treinar certo. Um erro clássico do ciclista amador é transformar todo o pedal em um teste máximo disfarçado. Sai para um treino que deveria ser predominantemente aeróbio e, quando percebe, está com a frequência próxima do limiar durante tempo demais. O resultado é previsível: fadiga acumulada, queda na qualidade dos treinos seguintes, estagnação e, em muitos casos, sintomas claros de excesso de carga. Agora vem algo que talvez mude completamente sua forma de enxergar seus números. Dois ciclistas podem estar gerando exatamente a mesma potência, mas com respostas cardíacas totalmente diferentes. Isso acontece porque a frequência é altamente influenciada por fatores como temperatura ambiente, nível de hidratação, estresse psicológico, qualidade do sono, densidade plasmática e até ingestão de cafeína. Ou seja, olhar para a frequência isoladamente é uma análise pobre. Um dos fenômenos mais importantes que você precisa entender se chama deriva cardiovascular. Conforme o tempo passa em um exercício prolongado, sua frequência tende a subir mesmo que a potência permaneça estável. Isso acontece principalmente pela redução do volume plasmático causada pela desidratação e pelo aumento da temperatura corporal. Traduzindo para o mundo real, aquela subida progressiva dos batimentos após 2 horas de pedal pode não ser falta de condicionamento, pode ser apenas um protocolo de hidratação mal executado. Outro ponto que gera interpretações perigosas é a frequência cardíaca máxima. Existe uma obsessão quase infantil em cima desse número. Pessoas repetem fórmulas genéricas como se fossem leis biológicas universais, mas a variabilidade individual é enorme. 2 atletas da mesma idade podem ter diferenças superiores a 20 batimentos por minuto. O que realmente importa não é o número absoluto, e sim o quanto da sua frequência máxima você consegue sustentar sem entrar em colapso metabólico. Aqui entra um conceito que separa ciclistas comuns de ciclistas inteligentes: limiar fisiológico. Quando você conhece seu limiar, passa a entender exatamente onde termina o esforço sustentável e onde começa a zona do endividamento metabólico. E preste atenção nesta provocação. Se você ainda não fez um teste bem estruturado para identificar seus limiares, você não está treinando com precisão. Está apenas pedalando forte e torcendo para dar resultado. Agora vamos derrubar outro mito perigoso. Frequência cardíaca alta não é sinal automático de problema cardíaco em indivíduos saudáveis e treinados.
Durante esforço intenso, valores acima de 90% da frequência máxima são esperados. O coração é um músculo altamente adaptável. Com treinamento consistente, ele aumenta o volume sistólico, melhora a complacência ventricular e se torna mais eficiente. O que deve chamar sua atenção não é a frequência alta durante o esforço, mas respostas anormais, como dificuldade extrema de recuperação, batimentos desproporcionalmente elevados para cargas leves ou sensação de palpitação fora do contexto do exercício. Isso sim merece investigação médica. Agora vem um ponto que quase ninguém fala, mas deveria ser obrigatório em qualquer conversa sobre performance. Frequência cardíaca muito baixa para determinada potência também pode ser um sinal de alerta. Pode indicar fadiga profunda, sistema nervoso deprimido ou até início de um estado de overreaching. Nem sempre o problema é quando o coração dispara. Às vezes, o perigo está quando ele não reage. Ciclistas experientes não usam a frequência como um número decorativo no painel. Eles interpretam tendências. Observam como o coração responde após blocos intensos, analisam a velocidade de recuperação entre intervalos e monitoram a relação entre potência e batimentos ao longo das semanas. Isso se chama inteligência de treinamento. Outro fator brutalmente subestimado é o impacto do calor. Ambientes quentes elevam a frequência cardíaca de forma significativa porque o corpo precisa desviar fluxo sanguíneo para a pele na tentativa de dissipar calor. Menos sangue disponível para o músculo significa menor eficiência. Resultado, o coração acelera ainda mais para compensar. Se você pedala no calor e insiste em usar as mesmas zonas de dias a menos, está criando uma armadilha fisiológica para si mesmo. Vamos falar de performance real agora. Os ciclistas mais fortes do mundo não são aqueles que evitam frequência alta, são aqueles que sabem exatamente quando entrar nela e principalmente quando ficar longe dela. Treinos muito intensos têm função clara. Eles elevam o consumo máximo de oxigênio, aumentam a densidade mitocondrial e expandem sua capacidade de gerar energia em altas taxas. Mas quando tudo vira intensidade, nada vira adaptação sustentável. Existe uma palavra que você deveria tatuar na sua mentalidade esportiva: polarização. Grande parte do seu volume precisa acontecer em intensidades controladas para que você consiga, de fato, performar quando for necessário ir ao limite. Agora, uma verdade que pode incomodar seu ego. Muitos ciclistas treinam sempre com a frequência alta porque são viciados na sensação de esforço. Psicologicamente, parece mais produtivo. Fisiologicamente, muitas vezes é apenas desperdício de energia. Não confunda cansaço com evolução. Se você quer um indicador simples de progresso, observe algo poderoso. Com o treinamento bem estruturado, você começa a gerar mais potência com menos batimentos. Isso é ouro fisiológico. Isso significa que seu sistema cardiovascular está mais eficiente. O coração não precisa gritar para entregar desempenho. E aqui vai uma pergunta que vale reflexão profunda. Você está treinando para parecer forte no arquivo do treino ou para ser forte na última hora da prova? Porque quem vive com a frequência no limite geralmente paga o preço quando a prova realmente começa. Existe também um componente neural importante. Quanto mais condicionado você fica, menor tende a ser sua resposta simpática para cargas submáximas. Isso reduz o custo fisiológico do esforço e preserva a energia para momentos decisivos. Agora vamos deixar algo absolutamente claro. Frequência alta é boa quando tem propósito, é ruim quando nasce da falta de estratégia. Se você começar a tratar seus dados com seriedade, seu nível muda. Quando aprende a ler o próprio corpo, deixa de ser um ciclista reativo e passa a ser um ciclista estratégico. Se este tipo de conteúdo técnico e direto está elevando sua forma de pensar o treinamento, já deixa o like agora, porque isso mostra que o ciclismo de verdade ainda tem espaço em meio a tanto achismo. Inscreva-se no canal para não treinar mais no escuro e para transformar cada pedal em evolução mensurável. E se este material abriu sua mente de alguma forma, considere enviar um super thanks.
Esse apoio ajuda diretamente a manter conteúdos profundos, científicos e aplicáveis, chegando até quem realmente quer performance no mundo real. Grave isto com atenção. O objetivo nunca foi ter a menor frequência possível, nem provar que aguenta números absurdos. O objetivo sempre foi eficiência fisiológica. No ciclismo, vence quem domina o próprio motor. Quem entende como e quando acelerar os batimentos não teme o esforço, usa ele como arma.